Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Parará, pá, pá, parará. Shalom. A paz de Deus, meus amados. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Parará, pá, 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 parará. Isaías, estamos fazendo a leitura da palavra do Senhor e estamos em Isaías. Seja bem-vindo a esta live. Saiba que você não caiu aqui por acaso. Para de achar que acaso existe. O acaso não existe. O Senhor sabe de todas as coisas. Ele prepara todas as coisas. Você caiu aqui, não foi à toa, não. Já tinha te contar. Foi à toa, não. Fica aí. Ah, mas eu tô rolando o feed, eu não posso assistir agora. Salva e volta. Salva e volta. Presta atenção. Papai não faz nada à toa, não. Não faz nada à toa, não. Você que caiu aí agora, por acaso, tá me seguindo lá, desde a época de 2022, aí, deixa eu ver como é que tá caindo por acaso. Você acha que é por acaso se caiu aqui? Não é. Não é. Abre esses ouvidos, meu povo. Abre esses ouvidos. O Senhor não faz nada à toa, não. É isso aí. Nós estamos em Isaías. Já lemos até o capítulo 16. Hoje vamos começar o capítulo 17. 17 de Isaías. Né, querido Isaías? Vamos ler 17 já. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Abrindo 1500 Bíblias? Sim! Ai, eu esqueço, eles têm uma ordem diferente. Isaías está antes. Fala, bonitona. Parará, pam, pam, parará. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Tarará, tan, tan. Vamos orar? Bora orarmos para o nosso Deus. Abazinho, tutuco. Bora orar, bora orar. Obrigado, Senhor. Muito obrigada, Paizinho. Mais uma vez, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em Teu nome, Senhor, para receber do Senhor aquilo que o Senhor tem para derramar sobre nós hoje, a porção da Tua palavra, aquilo que o Senhor quer falar conosco através das Tuas Escrituras. Senhor, nós sabemos que a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés. Nós sabemos que a Tua palavra é como uma espada apta a separar em nós o que é da carne e o que é do Espírito. Senhor, nos ajuda, Senhor, a estarmos totalmente preparados para receber a Tua palavra. Como terra fértil, Senhor, prepara a nossa mente, os nossos pensamentos, as nossas emoções, o nosso coração. Prepara a nossa alma e espírito para a absorção completa daquilo que o Senhor tem para derramar sobre nós hoje. Que a semente da Tua palavra possa vir, germinar, crescer, florescer, frutificar. Senhor, que não fique apenas em conhecimento, mas que se torne ação. Como o Senhor mostrou hoje, na palavra rápida de hoje, em Hebreus, que fique gravado em nossas mentes e coração, através do Teu Espírito Santo em nós. Que a Tua palavra seja gravada em nossos corações e em nossa mente pelo Teu Espírito. Que tudo que o Senhor derramar sobre nós hoje passe a fazer parte de nós. Que a Tua palavra venha nos curando, nos transformando, nos corrigindo, nos exortando, apontando caminhos, nos revelando quem o Senhor é e como o Senhor age, o Teu caráter, a Tua forma de agir, revelando o Teu tempo, revelando os Teus planos. Senhor, me capacita em nome de Jesus, porque o Senhor sabe que sozinha não tenho nada a oferecer, mas contigo, que eu seja um instrumento em Tuas mãos, que eu possa falar o que o Senhor quer falar, que eu possa explicar o que o Senhor quer explicar, que o Senhor venha com o Teu Espírito Santo me trazendo revelação da Tua palavra, para que eu possa, Pai, explicar o que o Senhor quer que eu explique, falar o que o Senhor quer que eu fale para o Teu povo, Senhor. Me capacita em entendimento, sabedoria, conhecimento. Me capacita, Senhor. Eu peço que o Senhor coloque Teus anjos de guerra ao redor das nossas casas. Não permita que o inimigo venha atrapalhar, distrair, que nós possamos estar protegidos
pelo teu Espírito Santo, pelos teus anjos de guerra ao redor das nossas casas, protegidos para que nós possamos absorver plenamente, Senhor, não sermos roubados naquilo que o Senhor tem para derramar sobre nós. Senhor, nós te agradecemos, é com um espírito de gratidão, Senhor, porque nós iniciamos essa live, consagrando ela a Ti. Faz do teu jeito, conforme a Tua vontade, Senhor. O Senhor aqui é o dono. Faz do teu jeito, em nome de Jesus. Amém. Bora, bora, bora. Capítulo 17. Eu vou ler, calma aí. Fala um pouquinho mais baixo. Obrigado. Capítulo 17. O povo aqui fala alto que é uma coisa. Estão lá no quarto, com a porta fechada, e dá para ouvir aqui. Capítulo 17, bora lá. Este é o julgamento de Deus contra Damasco, capital da Síria. Damasco deixará de ser cidade, ela se tornará um montão de ruínas. Eu gosto das versões fáceis, né? Que é um montão de ruínas. Quer ver como tá na versão... Na versão original tá um monte de ruínas. Na outra tá como? Nossa! Na versão traduzida do aramaico, está um montão também. Na do hebraico está um monte, mas no aramaico está um montão de ruínas. As suas cidades serão abandonadas, serão ocupadas por ovelhas que por ali pastarão e se deitarão sem que ninguém as espante. Israel deixará de ser uma fortaleza e o poder de Damasco acabará. O remanescente de Arã será como a glória dos israelitas, afirma o Senhor Todo-Poderoso. Naquele dia, Israel perderá o resto de sua antiga grandeza, quando a fome e a pobreza tomarem conta da terra. Será como acontece quando um ceifeiro junta o trigo e colhe as espigas com o braço, como quando se apanham os feixes de trigo no vale de Refaim. Contudo, alguns habitantes, muito poucos, vão escapar. Eles vão ser como uma oliveira que se sacode e ficam 2 ou 3 azeitonas nos galhos mais altos e umas 4 ou 5 nos galhos mais baixos. Depois da colheita, anuncia o Senhor, o Deus de Israel. Então, finalmente, os israelitas vão olhar para o seu Criador e respeitarão o Santo de Israel. Galerinha, eu tenho para mim que está falando do que Deus fará no fim dos tempos para trazer o povo a compreensão de quem é Yeshua. Porque pensa comigo, como é que a galerinha que ainda não acredita que Yeshua é o Salvador, vai acreditar? O anticristo vai vir como o Messias, eles vão achar que é o Messias. Eles vão ter que perceber que não é. Então eles vão ter que sofrer para isso. Né? Então, creio eu, tá? A minha pequenez aqui, que está falando sobre isso. Então, finalmente, os israelitas vão olhar para o seu Criador e respeitarão o Santo de Israel. Quem é o Santo de Israel? Que está dizendo aqui, para mim, está falando sobre Yeshua. Cadê? Não vão mais confiar nos altares, obras de suas mãos. Eles não olharão mais para as imagens dos falsos deuses, nem para os altares de incenso. Naquele dia, as suas cidades fortes ficarão tão vazias e abandonadas como quando os israelitas invadiram Canaã há tanto tempo. Elas serão como lugares entregues aos bosques e ao mato, e tudo será arrasado. E por quê? Porque vocês se afastaram de Deus, do seu Salvador, e não se lembram da sua rocha poderosa. Quem é a rocha? Por isso, não adianta vocês plantarem belas árvores e videiras importadas. Mesmo que as plantas desses jardins brotem, floresçam e deem fruto, um dia depois de plantadas, vocês não comerão os frutos. Tudo que vocês vão colher será muita tristeza e sofrimento. Ouçam o barulho de muitas nações que se agitam e se revoltam. Parece o rugido das nações,
rugem como águas impetuosas. É tão forte o barulho que parece o quebrar das ondas contra as pedras. Mas quando ele os repreender, fugirão para longe, como a palha que o vento leva em todas as direções, como a palha nas colinas, como a poeira levantada por um pé de vento. Ao cair da tarde, os israelitas esperam o ataque, cheios de pavor. Mas quando o sol nascer, eles verão que seus inimigos já não existem. Esse é o justo castigo dos que maltratam e saqueiam os nossos bens. Na versão aqui tem um subtítulo e está escrito assim: Profecia contra Damasco e Israel, Síria e Israel, tá? Vamos ler na versão original. Eu vou ler na versão direto do hebraico, que por enquanto é a que eu mais gosto. Eu comprei a outra porque a outra tem o Novo Testamento. Essa não tem o Novo, só tem o Velho. Essa aqui só tem a Taná, porque ela é direto do hebraico. Ela é uma Bíblia usada pelos judeus ortodoxos, porque os judeus leem só o Velho Testamento, né? Porque não creem, os judeus ortodoxos, deixa eu falar específico para as pessoas, né? Os judeus ortodoxos não creem que Yeshua é o Salvador, que Jesus é o Messias. Então, eles não acreditam no Novo Testamento, nunca nem leram. Então, eles só leem a Taná, que é o Antigo Testamento. Então, este aqui é a Taná, traduzido direto do hebraico. Eu gosto, eu prefiro. Mas, porque é a tradução original da original, da original, da original. Mas não tem o Novo Testamento, então eu queria um Novo Testamento que fosse uma tradução melhor do que as traduções que a gente tem aqui no Brasil, certo? Uma tradução direto do aramaico, do hebraico, enfim. Eu acho que esse aqui é do aramaico, ainda não vi, tá escrito aqui na frente. Calma aí. Não tá dizendo, pelo menos não aqui. Mas é uma tradução direto, não é tradução da tradução da tradução. E aí eu queria essa tradução, que é mais original. Aí eu comprei essa daqui. Mas eu tenho gostado mais da outra, apesar dessa ser muito boa. Eu acho que essa aqui é direto do aramaico, mas depois eu confirmo. Enfim, tanto faz. O que importa é que eu vou ler nessa. Fala. Vamos lá, vou ler nela. Profecia concernente a Damasco. E Damasco deixará de ser uma cidade para se tornar um monte de ruínas. Desertas ficarão as cidades de Aroer. Tornar-se-ão pasto para os rebanhos que viverão tranquilos, sem ninguém para perturbá-los. Também Efraim deixará de ser fortaleza, e Damasco e toda a extensão de Arã deixarão de ser um reino. Eles estarão tal qual a glória de Israel, diz o exército, o Eterno dos Exércitos. E sucederá então que diminuída será a honra de Jacó e consumida a gordura de sua carne. Ele padecerá com o campo em que o segador colhe o grão e corta as espigas, como quando são cortadas as espigas no vale de Refaim. Contudo, ainda restarão algumas, como numa oliveira em que são colhidos seus frutos, e somente 2 ou 3 olivas sobram no topo dos galhos mais altos, e 4 ou 5 nos ramos florescentes, diz o Eterno Deus de Israel. Neste dia o homem se voltará para seu Criador, e seus olhos buscarão o Santíssimo de Israel. Deixa eu grifar essa parte.
Neste dia o homem se voltará para seu Criador e seus olhos buscarão o Santíssimo de Israel. Não se voltará para os altares feitos com o trabalho de suas mãos e não dirigirá seu olhar para o que seus dedos confeccionaram, nem para suas árvores de Asherá ou as imagens do sol. Neste dia, suas cidades fortificadas estarão como os lugares desertos, abandonados antes. Importante falar que esse sol aqui está em letra maiúscula, porque é o Deus Sol. É o Deus que Roma e algumas outras regiões adoravam, que eu falei quando eu expliquei sobre o Shabat. Eles adoravam o Deus Sol. Achavam que o imperador era o Deus Sol encarnado. Eles tinham uma adoração por este Deus Sol e o dia deste Deus Sol era o domingo. E por isso infiltrou-se na igreja greco-romana, na igreja católica romana, o dia do domingo. Trocaram o sábado do Senhor, que está em Gênesis, e que está em todos os livros da Torá, pelo domingo, porque eles adoravam o Deus Sol, tá? Então esse sol aqui tá em letra maiúscula, tá bom? Eu tô dizendo porque na versão de vocês eu acho que não vai estar sol, né? Pelo menos na que eu li ali, na facinha, não tava falando sobre Deus Sol. Tava, cadê? Versículo que eu tô que fala do sol. Versículo 8. Tava falsos deuses. Não tava especificando. Na versão original especifica, fala do Deus Sol. Especifica. Deixa eu ver na outra versão. Fala culto ao sol. Postes sagrados e as pedras para o culto ao sol. Tá? Então, nas duas versões falam sol. Na de vocês eu não sei se tá falando sobre Deus Sol. Escreve pra mim. Tá falando Deus Sol na versão de vocês? Deixa eu ver na NVI. A de vocês tá, meu povo? Escreve aí pra mim, pra eu saber. E fala qual é a versão, né? Que senão também... Minha versão é tal, na minha tá, na minha não tá. 16, versículo 8. Não é 16 que eu tô lendo? 17, louca. Ah, lá na minha NVI também não fala do Deus Sol. Olha a safadeza aí. Viu o que eu falo? É isso. Isso é vestígio de Roma. Não estar falando sobre o Deus Sol é vestígio de Roma, que foi o que eu falei. Se você tá me seguindo, se você assiste as minhas lives, e se você ainda tá participando da minha igreja online, você sabe mais ainda, porque eu ponho mais coisa lá. Você vai entender isso que eu tô falando. Roma roubou um monte de coisa porque queria acolher o cristianismo porque não conseguia ir contra. Tentaram, mataram de tudo quanto era forma, empalado, queimado, jogado pros leões e nada parava a igreja do Senhor. Então não conseguimos parar, vamos, se não pode vencê-lo, junte-se a eles. Só que eles não queriam largar, eles não estavam se convertendo. Eles estavam usando de política. Se eu não posso detê-los, eu me junto. Não era uma conversão. A Igreja Católica não surgiu Roma se convertendo ao cristianismo. Não sejam, como fala? Ingênuos. Foi uma questão política. Só que eles não, como era uma questão política, emocionalmente, espiritualmente, eles não queriam abandonar as práticas. Então o que eles fizeram? Eu vou fazer uma live sobre isso, porque Deus me pediu. Eu falei pro Pedro, Deus me pediu para fazer uma live. Daqui a 2 semanas eu preciso organizar tudo, porque pelo jeito a live vai ser profunda. Mas eu vou só passar um pouquinho, porque tem a ver com isso aqui. Eles pegaram as coisas que eles tinham, então, e trouxeram para o cristianismo como se o cristianismo não tivesse vindo do judaísmo. O judaísmo é a raiz do cristianismo.
O judaísmo é a raiz do cristianismo. O povo hebreu virou o povo israelita, que virou o povo judeu, que virou os cristãos. Porque Jesus é o Messias para o povo de Israel. Então, Jesus é judeu e enxertou os gentios. Então, a raiz do cristianismo, que são os judeus messiânicos. O que é o cristianismo? Judeus messiânicos e os gentios. A raiz do cristianismo, que é os judeus messiânicos e os gentios, é o judaísmo. Mas Roma tirou a raiz para poder colocar o paganismo. Então, eu cultuo o Deus Sol. Quando que eu cultuo o Deus Sol? Quando que é o dia do Deus Sol? Domingo. Sunday, o dia do Sol. Por quê? Porque Roma, a cultura greco-romana tomou, porque eu estou falando em inglês, Sunday, tomou conta de tudo, abrangeu um monte de coisa. Então, eles pegaram o dia do Deus Sol, que era o Deus que eles cultuavam, e fizeram seu dia do Senhor, para eles poderem continuar cultuando nos domingos. Eles não queriam se converter e cultuar no sábado. Aí eles queriam manter uma festa que era uma das... Aí vocês vão se assustar, se você não sabe disso. Tinha uma festa que se chamava Festa da Saturnália. Depois, se tu for curioso, vai procurar. Era uma festa que eles faziam, uma festa pagã, de Saturnália. Sabe que festa que eles fizeram ser a Saturnália? O Natal. Eles colocaram o nascimento de Cristo como sendo no dia da festa de Saturnália, para eles manterem a festa de Saturnália. Não fala nada de Natal na Bíblia. Não cita Natal na Bíblia. Mas eles fizeram isso. E aí, qual é o objetivo? Tirar a raiz judaica para eles poderem implantar o paganismo ali dentro do cristianismo. Então, quando as Bíblias são traduzidas, elas vão pela vertente de Roma. Roma vai traduzindo. Aí vem o protestantismo. E o protestantismo faz com que a tradução das Bíblias alcance todo mundo, porque aí já não alcançava mais todo mundo, era só o clero que tinha acesso. O protestantismo vem, abre, todo mundo volta a ter a palavra de Deus para poder ler, mas já tinha sido mudado, já tinha sido corrompido. Por isso que as versões originais são importantes. Porque o protestantismo, quando vem, quebra algumas coisas, mas não volta à raiz. Entendeu? O protestantismo quebrou a idolatria à imagem, quebrou a questão do pagar para a salvação, trouxe de volta a questão de a palavra ser para todos, mas não voltou às origens. Entendeu? Então, quando a gente pega as versões traduzidas, que nem eu li a NVI e li deixa eu ver, a King James. A King James é um pouco mais original das versões que tem em português. Vamos ver, calma aí. Opa. Vou levantar porque eu estou na minha casa e está calor. Então eu estou de short, mas eu não quero escandalizar ninguém. Ai, tá calor. Tô de short. Aí levantei e falei, vai aparecer o short, melhor não escandalizar ninguém. Isaías, vamos lá. Isaías 17, né? Vamos ver como é que tá. Se pelo menos a King James salva. Ou se nenhuma tradução em português coloca o sol. Vocês não me escreveram, se na de vocês está sol. Vocês estão sem a Bíblia? Vocês estão só ouvindo? Cadê? Não é 17, não é 16, é 17. Também não fala, nem a King James fala do sol, do Deus Sol. Olha, por que é importante a gente ter essa consciência que Deus está nos dando, é Deus que está nos dando, é Deus que está revelando, e por que é importante ter a tradução original? Por que eu não quero mais ler só as traduções daqui? Mesmo a tradução original sendo um pouquinho mais rebuscada, por causa dessas pequenas coisas. Não fala do Deus Sol. Nem a King James, que o pessoal fala, não, a King James é a mais... Não fala. Fala, e ele não olhará para os altares, o trabalho de suas mãos, nem respeitará aquilo
que seus dedos têm feito, sejam os bosques, sejam as imagens. Não fala. Então. Enfim. Na NVI, a NVI é a versão que eu tenho na Kizita. Não fala, né? É isso aí. Porque aí fica na cara, né? Como é que Roma ia deixar a versão original falar do Deus Sol, falar mal do Deus Sol? De jeito nenhum. Eu arranco isso aqui, eu mudo. E aí as traduções vieram das traduções que Roma fez. Entendeu? Bora, continuemos. Versículo 9. Neste dia suas cidades fortificadas estarão como os lugares desertos, abandonados ante os filhos de Israel como bosques solitários, e tudo será desolação, pois esquecestes o Deus de vossa salvação, e não vos lembrastes da rocha de vossa salvação. Quem é a rocha da nossa salvação, gente? É Yeshua, cara, tá falando do Senhor. É de novo, apontar para Cristo. Porque fostes plantados como nobres sementes, mas produzistes estranhos frutos. E a palavra do Senhor, Jesus fala que os que não produzem frutos serão cortados, por isso que foram cortados. Mas presta atenção, que isso precisa ficar claro, o que foi cortado foram os ramos que não produziram os frutos. Não foi a raiz de Israel que foi cortada. E isso precisa ficar claro para nós. O Senhor não cortou a raiz de Israel, ele cortou os ramos que não deram frutos. Que foram os ramos que não reconheceram Yeshua e que não deram frutos. Que receberam a promessa e não se deram conta. E não aceitam. E não reconhecem a rocha da nossa salvação. Esses foram cortados, a raiz não. Bora. No dia em que fostes plantados, crescestes, e já ao anoitecer vossas sementes floresceram, mas foi removida a vossa ramagem no dia da aflição e do sofrimento. Ai das nações que elevam seus fugidos num tumulto como o das águas do mar, do tumulto das nações que se eleva como estrondo de água revoltas. Sim, calma aí, eu vou voltar. Versículo 10. Pois esqueceste o Deus de vossa salvação e não vos lembrastes da rocha da vossa salvação. Porque fostes plantados como nobres sementes, mas produzistes estranhos frutos. No dia em que fostes plantados, crescestes, e já ao anoitecer as vossas sementes floresceram. Então, cresceram, floresceram. Mas foi removida a vossa ramagem no dia da aflição e no dia do sofrimento. Cresceram, mas foram removidos, porque os frutos não eram os frutos conforme a vontade do Senhor, eram frutos estranhos, está escrito aqui. Não adianta dar frutos se não for os frutos que o Senhor quer que dê. Não adianta crescer como cresceram depois de não ter crido em Cristo, mas o fruto que dá não é o fruto que o Senhor gostaria que desse. Certo? Ai das nações que elevam seus fugidos, porque tem muitas pessoas que pensam assim, se Cristo é o Salvador e eu não estou com Cristo, mas estou me dando bem, será que Cristo é mesmo o Salvador? Deu para entender? Tem gente que acha que porque dá fruto, tá com Deus. E não é isso que funciona. A palavra está deixando bem claro, você pode produzir frutos, mas os frutos serem estranhos, não serem os frutos que o Senhor quer. Entendeu? Precisa ser os frutos que o Senhor quer. O fiozinho da sobrancelha assim para baixo e me dando aflição. Eu e meus toques, né? Precisa ser os frutos que o Senhor quer, não é os frutos que agrada o mundo, que o mundo acha que é fruto, que não, os frutos que o Senhor quer. Vamos lá, por isso que ele pediu para eu voltar. Ele falou, lê de novo que tem coisa que eu quero falar. Ai das nações que elevam seus fugidos num tumulto como das águas do mar, do tumulto das nações que se eleva como estrondo das águas revoltas. Sim, ecoa o tumulto das nações como de fortes correntes, mas Deus
as repreenderá, e elas fugirão para longe, e serão castigadas como o vento que desgasta as montanhas, como a poeira rodopiante antes da tempestade. Ao anoitecer, eis que o terror as atinge, e antes que amanheça o dia, desaparecerão. E esta será a porção que caberá aos que nos assaltam, aqueles que vêm nos despojar. Então o Senhor está dizendo que as nações que forem usadas por ele para cumprir a justiça em Damasco e Israel não ficarão ilesas. Não é porque o Senhor está usando uma nação que não é santa para trazer juízo sobre o seu povo que essa nação que não é santa vai ficar de boa. O Senhor usa, mas vem com justiça também sobre eles. Deu para entender? Então, o Senhor permite que aquela maldade venha para trazer um juízo, uma correção, mas na hora que Deus falar assim, ó, acabou a correção, eles já aprenderam, ou já foi o juízo, o Senhor vem sobre a ferramenta que foi usada. Deu para entender, povo? Meus queridos. Deixa eu ver que oração. E aí, continuo ou paro? Acho que eu vou continuar, hein? Posso continuar? Coloca um joinha para eu saber se vocês entenderam. Vocês estão muito quietos, hein? Vocês estão muito quietos. Quem que tá aqui? A Tati. Tudo bem, meu amor? Bora ler Isaías 18? Vamos lá? Isaías 18. Vou ler na versão original então, tá? E depois a gente vê... Ou vou fazer a mesma coisa. Vou ler na versão facinha e depois a gente lê na tradução direto do hebraico. Pra ver se não tem nenhuma palavra que foi escondida que nem a palavra do Deus Sol. Né? Bora lá. Foi tirada por Roma. Capítulo 18. Ai da terra que fica além do Alto Nilo, a terra onde há muitos gafanhotos. Esse país nos manda embaixadores em navios feitos de junco, descendo o rio Nilo. Os seus mensageiros vão voltar depressa para você. Terra de homens altos e escuros, povo agressivo e de fala estranha, nação conquistadora, país que é dividido pelos rios. Quando a bandeira de guerra, aqui na minha versão está um subtítulo que é Profecia contra a Etiópia. Quando a bandeira de guerra tremular sobre a montanha, todos os povos do mundo devem prestar atenção. Quando soar a trombeta, todos devem ouvir. Vou ler de novo. Quando a bandeira de guerra tremular sobre a montanha, todos os povos do mundo devem prestar atenção. Quando soar a trombeta, todos devem ouvir. Assim diz o Senhor, do meu lar onde moro, ficarei olhando quieto como um dia de verão ou como uma deliciosa manhã de outono na época da colheita. Antes da colheita, quando as flores derem lugar aos frutos e as uvas começarem a ficar maduras, ele cortará os brotos com a foice e tirará os galhos que cresceram demais e os lançará fora. Serão todos entregues aos corvos das montanhas no verão e às feras no inverno. Corvos das montanhas no verão e as feras no inverno. Quando isso acontecer, vocês, povo de homens altos e pele escura, povo respeitado em todo o mundo, nação conquistadora, país dividido pelos rios, sim, vocês mandarão presentes ao Senhor Todo-Poderoso em Jerusalém, a cidade onde o Senhor Todo-Poderoso colocou o seu nome. Percebam que Isaías está profetizando sobre todas as nações. Lembra que eu falei, o juízo quando vier virá sobre todos. Não é sobre alguns, é sobre todos. Todos. Todos os povos, todas as nações. Todos. Vamos ler na versão original. Ai, vocês falam alto pra caramba, hein? Mesmo com a porta fechada. É, tem que avisar.
Tem que falar, fala um pouquinho mais baixo, por favor. Vamos lá. Versão original. Ai do país onde se ouve o zumbido intenso do bater de asas, do outro lado dos rios de Cush, Etiópia, que envia seus agentes através do mar em barcos de papiro que deslizam sobre a superfície das águas. Depois você faz isso. Ide, velozes mensageiros, a uma nação de gente alta e de pele brilhante, um povo terrível desde seu nascedouro, uma nação inflexível e vigorosa, cujas terras são divididas por rios. Ó vós, todos os habitantes do mundo, todos os residentes da terra, quando nas montanhas for erguido um estandarte, o vereis, e quando soar o toque do chofar, o ouvireis. Pois assim me falou o Eterno, manter-me-ei contido, e de minha morada me quedarei a olhar, como o calor brilhante da luz do sol, como uma nuvem de orvalho durante a colheita. Porque antes da colheita, quando tiver terminado a floração e as mudas se transformarem em uvas maduras, ele cortará os galhos com foices, e removerá e picará todos os seus cachos. Serão deixados juntos para as aves de presa das montanhas e para as feras da terra, e as aves as devorarão no verão e as feras no inverno. Será então que uma oferenda, Israel, será trazida ao Eterno dos Exércitos? O povo que foi disperso e expoliado, junto com alguns dos que, desde sua formação como povo, inspiraram temor, a nação que foi oprimida e aprisionada, cujas terras foram devastadas pelos rios, ao monte Sião, onde reside o nome eterno, o Senhor dos Exércitos. Eu não entendi essa parte aqui não, vou ler de novo. Bora. Serão cortados, 7. Será então que uma oferenda será trazida ao Eterno dos Exércitos. Vai trazer uma oferenda para o Senhor dos Exércitos. Como que tá na outra versão? Tributo. Oferenda, tributo. Naquele tempo será trazido o tributo a Adonai Tsavaot, Senhor dos Exércitos. Então vamos lá. Será então que uma oferenda, um tributo, uma oferta será trazida ao Eterno dos Exércitos. O povo que foi disperso e expoliado, junto com alguns dos que, desde sua formação como povo, inspiraram temor. A nação que foi oprimida e aprisionada, cujas terras foram devastadas pelos rios. Ao monte Sião, onde reside o nome do Eterno, o Senhor dos Exércitos. Então, este povo que era temido, que era uma nação forte e conquistadora, este povo será trazido ao Eterno como um tributo, como uma oferta. Vamos parar aqui, amanhã nós lemos do 19 em diante. Vai ser profecia contra o Egito. O que nós precisamos guardar do que nós lemos hoje? O que precisa ficar nos nossos corações? Certo? O que nós precisamos entender disso para nós? Primeiro, o Senhor vem com juízo sobre todos. Então, nós temos que ter temor e nos observar, e observar as nossas atitudes, nossos pensamentos, nossas palavras, como nós estamos nos comportando. O Senhor vem com juízo sobre todos. Vai vir com juízo sobre cristãos e não cristãos. Vai vir com juízo sobre os outros países e sobre o Brasil. Não acha que o Brasil está livre porque é o país do avivamento. Não, o juízo virá sobre todos. Sobre todos. Isso nós precisamos entender. Segundo, quando o juízo do Senhor vem, não adianta eu recorrer a nada. Ainda que eu tenha dado frutos, se os frutos não foram conforme a vontade do Senhor, não adiantará. Ainda que eu tenha
durante a minha vida recorrido a outras coisas que me ajudaram, na hora do juízo não me ajudará. Não terão outros altares, não terão outros deuses que me salvarão. Então, eu preciso recorrer agora, antes do juízo, à rocha verdadeira, que é Cristo Jesus, o único Salvador, o Messias. Depois do juízo, e eu preciso fazer uma introspecção, uma reflexão verdadeira e interna comigo mesmo, se os frutos que eu estou dando estão condizentes com a palavra do Senhor. Não é condizente com o que o mundo acha, com a cultura do mundo, com o que o meu pastor acha, com o que a igreja que eu frequento acha. Não, meu povo, ó, com o que isso aqui acha, com o que isso aqui diz. Eu preciso fazer uma introspecção verdadeira, porque na hora que chegar o juízo, o que é falso vai se destoar do que é verdadeiro. É o joio do trigo. O joio parece trigo, mas não é trigo. Então, que nós possamos perceber se os frutos que estamos dando são frutos verdadeiros. Como é que eu percebo? Vai lá em Gálatas. Pego lá as obras da carne e as obras do espírito. Como é que eu estou andando? Eu estou andando mais segundo a carne ou mais segundo o espírito? Eu tenho mais raiva e mais ira ou eu tenho mais paciência e mansidão? Eu tenho mais impulso e moralidades ou eu tenho mais domínio próprio? Eu tenho mais raiva, mais contenda ou eu tenho mais alegria no Senhor? Paz. Eu tenho mais ciúme, inveja e egoísmo ou eu tenho mais bondade e benignidade? Aí eu posso saber quais são os frutos. Se são frutos conforme a vontade do Senhor ou não. Ah, eu tenho frutos bons, ok. Mas nós vimos ontem que eu posso ter frutos bons e ter o orgulho. E o orgulho, meu amigo, come o seu fruto bom todinho. Estraga todinho. Pode estar bonitinho por fora, mas por dentro tá podre. E o Senhor sabe como tá por dentro. Então não adianta ter frutos bons por fora e por dentro tá cheio de orgulho. Tá mofado por dentro. Um pouquinho de fermento levê da massa inteira. Um pouquinho de orgulho acaba com a fruta. Pode estar bonitinha por fora, mas por dentro tá podre. O que mais que nós temos que pegar dessa passagem? Quando nas montanhas for erguida uma bandeira, um estandarte de guerra, e quando soar o toque do chofar, o ouvireis. Nós temos que estar atentos ao que? Como é que fala? Ai, Senhor, me fugiu a palavra. Nossa, me fugiu. Nós temos que estar atento às... não é dicas, não é revelação. Ó, depois quando eu ouvir a live eu vou lembrar. Eu vou lembrar agora. Me ajuda, Espírito Santo do Senhor. Me ajuda, me ajuda! Quando eu tenho que estar atento às... Nossa, que branco. Atento aos sinais. Não é as, é aos. Eu tenho que estar atento aos sinais. Porque o fim dos tempos, o tempo de juízo, virá antecedido de sinais. Eu tenho que estar atento aos sinais. Eu não posso estar dormindo, distraído. Eu tenho que estar atento aos sinais, porque Deus vai mandar sinais. Eu preciso estar atento ao toque do chofar, não, Natizinha, brigadão, aos sinais. As instruções também, né? Porque as instruções nos mostram quais serão os sinais. Eu tenho que estar atento ao toque do chofar. Se eu estiver no meio de muito barulho, ouvindo muita coisa, eu não vou ouvir o toque do chofar.
Se eu tiver cego, vendado por vendas, eu não vou ver a bandeira. Eu preciso estar atento. Atento. Então, ore, Senhor, nestes tempos importantes a Ti, neste fim dos tempos, me dê discernimento, me dê revelação, me dê um olho capaz de olhar o que o Senhor enxerga, me dê um ouvido capaz de ouvir a Tua voz, o som da Tua trombeta, que eu não seja enganado, confundido, distraído, tá? O que mais que nós podemos guardar? Acho que é isso. Acho que é isso, tá bom, meus amados? Amanhã a gente leu 19, né? Amanhã é sexta. Então faremos na hora do almoço, tá? Porque à noite é Shabat. Certo? Vou orar e encerrar. Vou deixar a live gravada, vou gravar no YouTube, tá bom? Vamos lá. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço por esta live, Pai. Por esse tempo, Pai, na Tua presença, recebendo de Ti as instruções que nós precisamos, Senhor, para podermos nos posicionar nesse tempo, para podermos ficar atentos ao que o Senhor está fazendo. Capacita-nos, Senhor, com Teu Espírito Santo, para que não sejamos confundidos, não sejamos distraídos, não sejamos pegos de surpresa, que nós possamos nos manter acordados e com óleo nas lamparinas, ouvindo a Tua voz, os Teus direcionamentos, aceitando as Tuas correções, passando pelo Teu refinamento. Capacita-nos, Senhor, em obediência. Nos dá a Tua visão, nos dá os Teus ouvidos, que nós possamos ver o que o Senhor vê, ouvir o que o Senhor ouve, que nós possamos estar atentos, posicionados. Em nome de Cristo Jesus, nós te pedimos. Continua, Senhor, nos capacitando a sermos cada vez mais quem o Senhor quer que nós sejamos, a morrer cada vez mais para nós mesmos e renascermos no Teu Espírito. Capacita-nos, Pai, a sermos cada vez mais santos, mais parecidos contigo e menos parecidos com o mundo. Capacita-nos, Senhor, a andar debaixo da Tua verdade, Senhor. A não sermos confundidos, distraídos, nem moldados pela cultura do mundo, mas que sigamos meditando nas Suas leis de dia e de noite, internalizando-as e vivendo-as na prática, em nome de Cristo Jesus. Amém. Certo, meus amados? Beijinhos. Ficou quem? Natizinha e Mateuzinho, né? Tchutchucos. Até, se você está assistindo a live gravada, põe um oi. Hello, tô aqui. Ei, assisti. Ó, legal, tá bom? Pra eu saber que você está assistindo as lives gravadas. Beleza? Beijos.